Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDIC-CT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós vamos falar da inserção produtiva das pessoas com deficiência. No último dia 24 de julho, completou 31 anos a chamada Lei de Cotas, que é a lei que determina que as empresas do setor privado com 100 ou mais trabalhadores devam contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência. O direito ao trabalho da pessoa com deficiência também é garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e por convenções internacionais das quais o Brasil é signatário no âmbito do sistema ONU, incluindo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Mas quem vai falar disso aqui com a gente, com muita propriedade, é o Carlos Aparício Clemente, ele que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e está na coordenação da ONG Espaço da Cidadania. Clemente, obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo que vai ser maravilhoso. Eu que agradeço essa oportunidade da gente debater um tema que interessa diretamente ao movimento sindical e também à sociedade. Você coordena há mais de 20 anos a ONG Espaço da Cidadania, que tem esse tema como um dos seus temas ou o seu tema principal. Eu quero que você explique aqui para a gente como é o funcionamento da ONG Espaço da Cidadania, que foi fundada em 2001, quais são as principais ações e quais são os espaços em que ela se articula com vistas a esse nosso tema de hoje. Primeiro, Espaço da Cidadania não é uma ONG, é uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que, naquele momento, o ano de 2001, resolveu, então, fevereiro de 2001, nós resolvemos criar um espaço para dialogar com a sociedade, no primeiro momento, discutindo políticas públicas, mas 3 meses depois, a gente já estava discutindo a inclusão social e, posteriormente, inclusão profissional de trabalhadores com deficiência. A ideia, então, do espaço era a gente sair dessa relação sindicato-empresa, sindicato apenas com algum órgão público, mas nós envolvemos outros sindicatos, empresas, envolvemos o Ministério do Trabalho, envolvemos entidades que atuam com pessoas com deficiência e fomos fazendo uma movimentação social com o objetivo da gente derrubar mitos e preconceitos acerca da deficiência e trabalho. E, nesse período, de lá para cá, nós chegamos a publicar 13 livros sobre o assunto e fazemos tudo sem dinheiro. E 3 cartilhas, tá? Cartilhas de bolso, que, na verdade, foram utilizadas e são utilizadas por gente assim, de muitos locais, de empresas, de sindicatos. Tá? E, recentemente, fomos descobertos pela Organização Internacional do Trabalho no ano de 2016 e 2017, e a partir daí, então, o que nós fazemos em termos de espaço da cidadania ganhou até um pouco de projeção internacional também. Na sua experiência e também através da literatura, como que você pode explicar, como que você pode traduzir para a gente o impacto da inclusão produtiva da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho em geral e, principalmente, para a própria pessoa com deficiência? Todos nós queremos trabalhar, todas as pessoas querem trabalhar, poder tocar sua vida e poder, vamos dizer, fazer seus planos com seu próprio esforço. Todos, as pessoas com deficiência também. Nós temos no Brasil, hoje, nós temos pelo menos 31 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar no mercado formal de trabalho. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas com deficiência com ensino médio ou superior completo. Isto constatado pelo Censo Demográfico de 2010. E quando a gente olha o mercado de trabalho, nós temos menos de 500 mil pessoas
com deficiência trabalhando. Sim, 70% das pessoas com deficiência que estão trabalhando têm ensino médio ou superior completo, mas isso vai dar um pouco mais de 300 mil pessoas. Então, tem mais de 10 milhões de pessoas preparadas para o mercado de trabalho e que ficam à margem disso tudo. Então, as pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho representam apenas, hoje, 1% da mão de obra, né, do trabalho formal, quem tem carteira registrada, né, quem vai ter alguma garantia, né, trabalhista, previdenciária. Então, é muito importante a gente derrubar mitos e preconceitos sobre o tema, porque aí, com certeza, nós vamos ampliar muito assim a possibilidade de trabalho real, sem discriminação de qualquer pessoa. O Giro Sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Clemente, a gente mencionou logo no início do programa a legislação que é a lei de cotas, que para o setor privado faz uma exigência de contratação de 2 a 5% para aquelas empresas com 100 ou mais trabalhadores, e tem também a reserva de vagas no setor público, que determina e exige que 20% sejam destinadas a pessoas com deficiência. Todas essas legislações, elas foram regulamentações, foram desenhos e traduções a partir da Constituição de 88. Qual é o balanço que você tem desse diálogo e que você também observou sobre essas regulamentações, sobre essa legislação? Primeiro que a legislação é boa. Quando a gente estava lá no comecinho dos anos 2000, a gente tinha um pouco mais de 2 mil pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Hoje nós temos próximo a 500 mil. Então, avançou bastante. Agora, o grande problema é que a gente estava sempre em torno de 1% da ocupação das vagas pelas pessoas com deficiência dentro do mercado formal. Tá? Então, quer dizer, as pessoas são subutilizadas, tá? Porque há muito preconceito. E os principais... a empresa que tem o preconceito, e até mesmo dirigentes sindicais, que têm o preconceito em relação de trabalhar firme pela inclusão, no imaginário está na cabeça que não tem gente com deficiência para ocupar as vagas do mercado de trabalho, as pessoas não têm escolaridade suficiente, as pessoas querem receber o benefício do governo, que é o chamado BPC, benefício de prestação continuada, e não querem furar a bolha para ir para o mercado de trabalho. Ou um quarto tema, que é, olha, o meu trabalho é perigoso para as pessoas com deficiência, o trabalho das empresas é perigoso. Esses 4 argumentos já foram derrubados no começo dos anos 2000. A primeira RAIS no Brasil sobre esse tema ela chega em 2007, mas a gente já tinha argumentos usando o próprio censo demográfico do ano 2000, demonstrando que para cada vaga, né, para cada vaga da pessoa com deficiência no mercado formal da regra da lei de cotas, tinha outras 10 pessoas que ficariam de fora. Na questão de escolaridade, o nível, a intensidade de escolaridade das pessoas com deficiência já era muito maior, era 10 vezes maior também do que o mercado de trabalho naquele momento podia absorver as pessoas. No campo do benefício de prestação continuada, quem recebe são pessoas com deficiências severas em famílias extremamente pobres, né, em situações de miserabilidade, e também nós provamos com estudo, e aí no estudo que eu fiz dentro do Diese, em 2012 a 2015, numa pesquisa que nós fizemos, e nós desmontamos isso, porque o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome demonstrou, né, então nós estamos falando depois, em torno, na época 2012, 2014, ele demonstrou, tá, que assim, não havia incompatibilidade nenhuma entre a pessoa receber benefício, abrir mão de benefício, ir para o mercado de trabalho, só que as empresas não queriam contratar essas pessoas nem
contratar para fazer aprendizado que não perderia o benefício. Então, tudo isso nós provamos, e agora, tá? Agora, nesse momento, há todo um ataque à lei de cotas, inclusive com uma proposta atual do governo que constituiu um grupo de trabalho, o Ministério do Trabalho e Previdência Social financiou um grupo de trabalho chamado GAET, Grupo de Altos Estudos, quer dizer, uma picaretagem de alta complexidade, que entregaram uma proposta em novembro do ano passado, que a lei de cotas seria reduzida praticamente pela metade nos seus percentuais. Hoje é de 2% a 5%, e aí ficaria 1% a 4% nas mesmas faixas de tamanho de empregados, e desobrigando as empresas de fazer o cálculo da cota onde as empresas acharem que o trabalho é incompatível para a pessoa com deficiência, ou seja, fica limitado aos escritórios dessas empresas. Então, é um absurdo, isso aí está pronto. Isso aí está pronto. Tá? Se esse sujeito que preside o país ganhar as eleições, isso aí, no começo do ano, vai ser o próximo projeto que vai entrar no ano que vem. Então, um desastre total. Todos os setores que defendem a lei de cotas conhecem esses jogos, e é um jogo que estamos jogando, mas sabendo que, na verdade, é o preconceito que está impedindo as pessoas com deficiência de terem realmente pleno emprego. Nasce com deficiência próximo a 1% da população no nascimento. Fica com deficiência 99% da população à medida que a gente vai evoluindo na vida, na idade, nos riscos da própria vida. E alguém que fica com deficiência, com a formação que tem, com o conhecimento que tem e com a experiência que tem de vida e de trabalho, não deixa, essa experiência não acaba quando chega uma deficiência no seu corpo. Então, quer dizer, tem muitas coisas que já estão estudadas, conhecidas, e que boa parte do movimento sindical já tem domínio sobre isso também. Agora, no mês de julho, até por ocasião da lei de cotas, o Diese fez um estudo, que é a nota técnica 268, sobre a inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ali, nós trazemos um dado que vem do painel de informações e estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil, em que está determinado que apenas 53% das vagas destinadas às pessoas com deficiência elas estão cumpridas, elas estão completadas com pessoas nessa condição. Tem algum setor ou área em que é mais difícil estabelecer essa inclusão? Esse estudo mostra que 53% das vagas estão ocupadas nas empresas privadas. No setor público, é menos de 10%. No setor público, a contratação se dá, a regra, isso desde 1999, a partir dos concursos públicos. O problema é que a sabotagem nos concursos públicos, tá, quando o candidato tem deficiência, e, infelizmente, nós não estamos tendo concursos públicos no país. O serviço público, a administração pública federal, estadual e municipais são os grandes vilões do desrespeito à lei de cotas. Agora, por que também está ocorrendo isso? Porque não há fiscalização. A fiscalização do cumprimento da lei de cotas, ela entrou na linha da fiscalização no Brasil no ano de 2004. As primeiras multas pelo descumprimento da lei foram aplicadas aqui em Osasco em março de 2003, por uma então subdelegacia regional do trabalho. No final do ano, essa mesma subdelegacia do trabalho aplica a primeira multa no maior banco privado brasileiro, que a sede dele é ainda aqui em Osasco, tá? Porque ele não queria cumprir a lei de cotas no Brasil. Fora disso, entra na linha da fiscalização do trabalho em 2004, e esse tema, dentro da fiscalização do trabalho, ele está ligado a alguns programas, ele não está na linha geral da fiscalização. Primeiro, não tem fiscais hoje, né? Hoje não tem fiscais. Mas quando o fiscal vai na empresa, esse tema ele não olha. Esse tema, se a empresa cumpre ou não a cota, esse tema está ligado a alguns projetos do Ministério do Trabalho, de alguns, que eu falo, abnegados fiscais do trabalho, que têm uma preocupação grande com o tema, mas não tem gente. Tá? Então, não tem gente fiscalizando as empresas. Aqui na região, nós estamos há 7 anos
sem fiscalização do trabalho nas empresas metalúrgicas, no campo da lei de cotas. 7 anos. Se não tem equipe, por que não fazem, então, um rastreamento por fiscalização indireta no Brasil inteiro? Já que o Ministério do Trabalho sabe, a empresa, o número de trabalhadores que ela tem e o número de trabalhadores com deficiência que ela tem. Eles têm isso porque eles fazem esse estudo, inclusive, que está no site do Ministério. Mas por que não faz essa fiscalização indireta de uma forma emergencial no Brasil? Nós pedimos várias vezes aqui, não tem gente. Nem para fazer isso tem gente nesse momento. Então, a fiscalização da lei de cotas é alguma coisa que ficou apenas muito no discurso e na boa vontade de alguns fiscais do trabalho. Tá? E um tema que atualmente é contra a alta cúpula do Ministério do Trabalho, que não está ligando nada para isso, e, pelo contrário, está patrocinando estudos para fazer picadinho da lei. O Giro Sindical vai fazer mais um intervalinho e nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Voltamos já! O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, que trata aqui hoje conosco do tema da inclusão produtiva da pessoa com deficiência. Como é que hoje o sindicato pode atuar para fazer cumprir a lei e mais, também para apoiar a implementação, a fiscalização e ajudar a romper os preconceitos? O tema da inclusão é um dos grandes temas, dos pilares do trabalho decente. Nós podemos atuar com movimentação afirmativa para que as pessoas com deficiência, primeiro, sejam compreendidas como pessoas que querem, que precisam trabalhar. Nós precisamos fazer com que as empresas percebam que, por ter uma deficiência, isso não significa que uma pessoa será menos produtiva que outra. Tá? Isso também já está derrubado. Tá? Nós podemos fazer ações no próprio sindicatos, tá? Porque se eu falo, olha, a inclusão é importante, e eu não tenho ações de inclusão dentro do sindicato, fica difícil também. O sindicato ele pode dar muitos exemplos, ele pode abrir suas instalações para fazer movimentação, campanhas salariais inclusivas, abrindo possibilidade para o trabalhador com deficiência estar ali. O trabalhador é surdo, eu tenho que ter condição dele poder participar de uma assembleia, de um seminário, podendo entender o que está acontecendo, podendo ouvir e também emitir sua voz dentro dessa questão. Então, quer dizer, tem que criar condições, tem que ter, em caso específico, tem que ter lá o intérprete de Libras, eu tenho que ter um ambiente acessível, eu vou fazer um seminário, se eu tiver uma escadaria, se tiver alguém cadeirante chegando para esse seminário, ele vai ter muita dificuldade, mas a gente pode criar condições para receber as pessoas com deficiência que estão na categoria, tá, para participar do dia a dia do sindicato. Eu tive uma felicidade enorme que, desde 2002, nós fizemos aqui 13 publicações. A gente conseguiu uma parceria com o Senai, a Escola Senai em Itu, que essa escola ela fez para nós, todos esses anos, gratuitamente, toda a acessibilidade desse material em braille para pessoas com deficiência visual. Então, foi uma parceria muito interessante, tá, que a gente conseguiu fazer os materiais acessíveis e depois também ter a possibilidade de levar as pessoas na escola para ver o aprendizado profissional de alunos com deficiência. Quer dizer, mas então o sindicato pode, né? Primeiro ele se abrir à inclusão, mas para isso ele tem que ter atitude, ele tem que acreditar nisso. Se ele não acreditar, isso não vai acontecer. Ele tem que ficar de olho nas negociações coletivas. Os sindicatos têm que ter clareza, não pode assinar nenhum documento, nenhuma convenção coletiva, nenhum acordo coletivo com empresas que vá rebaixar a possibilidade da pessoa com deficiência poder ter pleno acesso àquele emprego. E tem coisas muito boas que os sindicatos fazem, em convenção coletiva também, muito boa. O Diese tem documentado essas questões desde 2003.
Tá? Desde 2003, a gente tem, sim, eu tenho me valido do serviço de acompanhamento de convenções coletivas do Diese, né, para publicações que nós fizemos. Há coisas muito interessantes que o movimento sindical vem fazendo, tá? Mas a Organização Internacional do Trabalho, no estudo que fizeram e lançaram em 2017, aliás, a versão brasileira lançamos dentro do auditório do Diese, em 29 de agosto de 2017. No estudo internacional, eles mostraram o seguinte, que o movimento sindical ele olha de 3 maneiras a questão, o trabalho decente da pessoa com deficiência. Um grupo importante não quer saber de nada, não consegue enxergar a pessoa com deficiência na ação sindical. Isso é no mundo inteiro, não é no Brasil. Um segundo grupo olha a pessoa a pessoa com deficiência, mas aquela pessoa que precisa de cursinho, olha com capacitismo, imaginando que a pessoa com deficiência não vai dar conta do recado, por isso nós não vamos lutar para que ela possa, de fato, entrar plenamente dentro do mercado de trabalho. E há um terceiro grupo, esse grupo está crescendo, mas ainda é pequeno, um grupo da ação sindical internacional, e aqui no Brasil também, onde sim, onde quer a pessoa com deficiência, com igualdade de oportunidade nas empresas, onde a gente tem um ambiente de trabalho que todos possam ser respeitados da sua maneira, com dignidade. Esse grupo cresce e as empresas que estão experimentando ter os trabalhadores com deficiência em seus quadros, essas empresas estão com resultados excelentes, não dizendo para os sindicatos, mas dizendo para os meios de comunicação, para as entrevistas, onde os dirigentes, diretores das empresas ou quem trabalha com as pessoas com deficiência tem falado em reportagens de televisão, de rádio e de jornais. Tá? Mas não há local onde esteja fechado a possibilidade da pessoa com deficiência trabalhar. Como é que a sociedade, em geral, ela pode apoiar a inclusão produtiva das pessoas com deficiência? A inclusão está aumentando. Hoje, quase todas as igrejas de todas as denominações, hoje têm pastorais voltadas para pessoas com deficiência. Quase todas já estão fazendo cultos e missas acessíveis, quer dizer, estão tendo ministérios voltados, né, voltados para pessoas com deficiência poderem participar. Clubes, a mesma coisa. Em cinemas, em locais hoje, a adaptação hoje é uma obrigatoriedade. Né? Então, dificilmente alguém consegue fazer um empreendimento novo se não for acessível aquele empreendimento. Agora, quando olha no trabalho, fica assim, foi colocado na sociedade, né, que a pessoa com deficiência é a pessoa objeto de caridade, objeto de doações para instituições, nada disso. A experiência, eu insisto, a experiência que a gente tem aqui, nós começamos uma pesquisa dentro do setor metalúrgico em 2006, tá? A gente tem uma experiência muito legal. Tá, tem empresas que resistem, não querem cumprir, e agora não são fiscalizadas. Mas hoje, mais da metade das empresas metalúrgicas, na base do sindicato, cumprem 100% da lei, em pesquisa. Então, nós temos pesquisa, e todas as pesquisas anuais que o sindicato fez de 2006 para cá, ele fez divulgação pública dos resultados. Então, a pesquisa é com base sempre em dezembro de cada ano, e entre fevereiro e março do ano seguinte, o sindicato chamou todas as empresas e chamou os atores do mundo do trabalho, a fiscalização, jornalistas, tudo, e abriu a discussão do resultado da pesquisa. Muitas das pesquisas feitas pelo sindicato pautaram noticiário nacional de redes de televisão, no momento de sua apresentação. Por quê? Porque era bom para todo mundo, as pessoas percebiam que incluir era bom. E quem mais inclui aqui? Empresas que, em tese, empresas de maior risco na categoria. São as que mais incluem. Em área, não é em escritório, também no escritório, mas nas várias áreas da empresa. Então, né, à medida que a gente consiga trazer a difusão da informação, claro, e a pessoa vai procurar o emprego,
ele vai procurar emprego naquilo que ele está capacitado, naquilo que ele está preparado para trabalhar. Ninguém vai procurar um emprego para ser vasinho de flor numa empresa, para ficar ali em cima da mesa de enfeite. A pessoa vai procurar naquilo que ele pode, de fato, ser produtivo. Se a gente conseguir derrubar esses mitos, para isso, com certeza a gente amplia demais a entrada das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Carlos Aparício Clemente, muito obrigada pela sua entrevista. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito. Então, eu te agradeço demais, Clemente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Seguimos. Tchau, tchau, gente.